Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Somos Todos Malucos, uma conversa que pretende todas as semanas que vos traga algo de novo, ou pelo menos que vos faça pensar. Não tem necessariamente que concordar com aquilo que falamos aqui, mas que pelo menos vos faça ter outra perspectiva sobre vários temas. Eu acho que a pessoa que eu tenho aqui hoje é curioso porque eu não tenho muitos homens. Eu acho que deve ser para aí o terceiro nestas edições todas. Convido mais mulheres, mas aqui hoje faz sentido que sejas tu, até porque foste tu que escreveste o livro, mas sobretudo pelo tema. Será que os homens não são assim tão interessantes? Não sei. Nelson Marques, obrigado, Nelson. Obrigado pelo convite. O Nelson também cometeu o mesmo erro que eu, tirou jornalismo. Tiraste jornalismo mesmo? Tirei jornalismo em Coimbra, sim. Em Coimbra. E este livro, tu tens Os Filhos da Químio. Um livro de reportagem. Que é forte, esse livro. Sim. São as histórias de grande chefe, de estar rodeado de amigos e de amigas que pensam mais sobre estas questões da igualdade e que me deram muito na cabeça ao longo dos anos, e acho que a semente foi sendo... Surgiu este livro que no fundo conta histórias de homens que já fizeram isto. Que já não são homens. Não, uns contra os outros. Vivemos num mundo de trincheiras, é o que me... Como nós temos a felicidade de não ter, pelo menos aqui onde nós vivemos, a sorte de não ter vivido nenhuma grande guerra, pelo menos as pessoas da... de trincheiras e de certo e errado, branco e preto. Sim. Não é? Sim, é tudo... Não se vê que há ali um caminho cinzento e que depende também muito das escolhas de cada um. Há uns tempos eu entrevistava o Adolfo Mesquita Nunes, que é de um campo político oposto ao meu, mas ele dizia-me, e com muita razão, que nós vivemos hoje num mundo de polos, onde tu tens que fazer parte de uma tribo ou de outra tribo, e depois há o território do consenso, que é onde está a maior parte das pessoas, mas estão órfãs, não é? Porque ninguém quer o território dos... Mas o consenso é assim uma coisa esquisita também. Sim, não é? Porque... mas a procura do consenso, porque a procura do diálogo, nós hoje, se tu fores ver... que as pessoas não estão muito interessadas em dialogar, estão mais interessadas em fazer valer a sua opinião, pois não é? Sim. E o consenso, parecendo uma coisa chata, a diplomacia dá trabalho, mas é bom dialogar com o outro para tentar chegar a... Não é mais um clima de paz podre? Não sei, talvez. É tipo aquele... sim, ok, eu não concordo, mas respeito. Olha que não. Exato, olha que não. Mas apesar disso é um bocado melhor do que se calhar estes tempos que vivemos tudo de pedras na mão, não é? Eu gosto, eu com as pedras prefiro construir pontes. Há outros que preferem construir muros, eu sou mais das pontes. O que é ser homem, de verdade? Para mim, ou o que é que a sociedade entende que é ser homem para de verdade? Ti, depois deste livro, sim. E depois das tuas mudanças, sim. Porque tu eras eu não sei, mas presumo que eras... Um macho troglodita? Um macho normal, nesse sentido, estereótipo de, sim. De homem. Continua a ser. Pronto. O que é para ti ser homem de verdade? É muito curioso porque há uns tempos eu pus essa pergunta no Instagram e havia uma mulher que dizia: um homem de verdade é um homem à antiga. Mas o que é um homem à antiga? É um homem que é homem. Um homem forte, viril, já não há homens desses e tal. Eu acredito que um homem de verdade é um homem que tanto pode ser forte como pode ser sensível, que pode mostrar a sua vulnerabilidade, pode estar ligado às suas emoções, pode ser o que ele quiser, desde que tenha, lá está, empatia pelos outros e não encerrado numa caixinha que define o que é que ele deve ser, que é um pouco o que nós temos hoje, que os homens têm que ser sempre fortes, que não podem mostrar sensíveis, que não podem mostrar a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade e por aí fora. Eu não acredito, acho que isso são um monte de tretas que acabam por condicionar os homens. Mas porquê é que achas que nós vivemos sobre ainda esse estigma? É social, é cultural? É social, é cultural. Todas essas coisas são construídas social e culturalmente e não são de agora, vêm da história. Obviamente nós vamos, com o tempo, vamos derrubando algumas
algumas desses estereótipos, mas ainda falta um caminho Mas grande é a passado percorrer. também de geração em geração. Claro, a geração em geração, mas eu gosto de acreditar que vamos com... Quer dizer, nós não... O Portugal hoje, mesmo a esse nível, é muito diferente do Portugal antes do 25 de Abril. Todas as conquistas que se fizeram, há um caminho muito maior a fazer-se. No caso, estamos a falar da igualdade de género, mas já fizemos muitos avanços. Agora, eu acho que essa pressão para estas marchas que nós usamos para mostrar que somos homens ainda existe. Não tem que ser a roupa que a pessoa veste, ou pintar as unhas, ou deixar de pintar as unhas, que define o que é que essa pessoa... O que é essa pessoa é? Por acaso não pinta as unhas, há homens que as pintam como uma manifestação para derrubar os estereótipos, ou apenas porque gostam, não há nada de errado nisso. E portanto, isso é a prova que essas questões são coisas que a sociedade foi construindo, que foram evoluindo de certa forma. Como é que tu foste quebrando os teus próprios estereótipos? Bom, desde logo ainda vais quebrando, como é óbvio. Desde logo dizer que não me coloco no papel de alguém que está no pedestal moral, não é? Tomou ali um banho de dignidade e agora é um homem livre de pecados machistas, porque não sou, já escrevi coisas machistas, já terei objetificado mulheres. O que eu tento hoje, percebendo que que tenho uma voz, pode chegar a algumas pessoas, tento pelo menos não contribuir para o ruído e tentar pelo menos, como eu que li, antes deste livro, li outros livros, como um livro chamado A Revolução do Homem, que me alertou para estas questões, que outros homens reflitam, porque não é normal. Tu não chegas a casa, sentas-te num sofá e dizes, bom, mas o que é isto de ser homem? Exato. O que é isto de ser homem? A não ser que tenha bebido 3 ou 4 whiskies e o gajo começa naquelas questões existenciais. Não é? E portanto, o livro é um pouco isso, é tentar que nós... Mas, por exemplo, para ti, de onde é que surgiu o clique? O clique. Eu acho que é uma conjugação de fatores. O livro foi escrito, ele começa a ser escrito em abril de 2020, portanto, no início da... Ok, pandemia, não tinhas nada para fazer, foi isso? Foi basicamente isso. Não foi isso. Não, foi o facto de ter escrito uma reportagem para o Expresso sobre este tema. O tema andava-me a interessar, comecei a ler livros sobre o assunto, escrevi sobre o tema, achei que merecia mais tempo, mais espaço. A pandemia é um período que nós temos muito mais tempo para nós, que nos obriga a olhar para dentro. Foi só nessa altura, porque eu, do ponto de vista de um jornalista, quando escrevo uma reportagem, eu tento não transportar aquelas questões para mim, não é? Portanto, eu falo das histórias daqueles homens que quebram esse molde. A pandemia dá um clique diferente, que é o clique que nós olhamos para nós. Nomeadamente, eu tinha começado a fazer terapia há alguns meses antes. Isso não é de homem, meu. Fazer terapia. Tu tens que aguentar as cenas. Porquê é que não foste fumar uns canhões e beber umas imperiais, mesmo à mais? Sim, talvez por isso eu tenha demorado, acho eu, pelo menos 4 anos, na perspectiva mais otimista. Eu acho que demorei 4 anos a chegar à terapia, precisamente porque achava que era uma fraqueza, não é? E hoje entendo que isso é uma tontice. Eu sinto muito mais empoderado desde que faço terapia. Portanto, acho que houve ali um caldeirão de circunstâncias que concorreram para escrever o livro. É engraçado porque... E acho que fazer terapia é de homem. Acho que todos os homens não devem ter... E fazes terapia com um homem, provavelmente, ou não? Não, faço uma mulher. Já fiz com os dois, homem e mulher. Faço uma mulher. Mas é curioso. Eu estava aqui a pensar na minha própria história. Eu também já fiz muitas piadas. Faço muitas piadas sexuais, não ia dizer sexistas. Faço piadas sexuais. Fiz muitas vezes piadas... provavelmente mais sexistas. Já posso dizer que já fiz e que até posso usar uma ou outra piada mais sexista, mas com esse objetivo. Ou seja, sublinhar o sexismo que existe. Sublinhar não, e provocar essa reação de se revoltarem, das pessoas que estão a assistir se revoltarem exatamente com essa piada. Porque acho esse explorar das emoções nesse sentido eu acho que é engraçado, mas faço com esse objetivo, não é que eu penso naquilo daquela maneira. É um território pantanoso. Pantanoso, não é? Porque percebendo o que estás a dizer, não é? Por exemplo, nos tempos de hoje, ter ainda humoristas que sublinham piadas homofóbicas ou racistas,
o que é a piada, o que é provoca dor, o que é que provoca o preconceito, não é? O que é que Sim. perpetua o preconceito. Sim, É um debate. depende do... Por isso é que é patanoso, Sim. nunca Sim. da forma como é feita, não é? Mas o que eu acho curioso é que o meu pai era o pai tradicional, portanto, Sim. trabalho, casa, trabalho, e ser homem é Sim. trabalhar e garantir o sustento da família. E a minha perspectiva nunca foi essa. Ok. E não sei porquê. Mas o meu pai também era isso, tenho uma dúvida. Como é que tu falavas muito com o teu pai? Não. Sobre Benfica, vá. Não, nem isso. O meu pai não liga Não? muito à bola. Ok. Não era muito... Não era muito conversar. O meu pai agora está numa unidade de repouso. Mas não, o meu pai nem era pessoa para conversa. Porque o meu pai era tipo o arauto da desgraça. Estava sempre, olha, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, se não vai-te acontecer isto, não vai-te acontecer... Portanto, eram as conversas que a gente tinha, era isto. Se calhar foi exatamente por ver esse modelo que eu me afastei disso. Sim. Mas há pessoas que isto perpetua-se na família, não é? Sim, vai passando de uns para outros. Isso Ou seja, é preciso tu, para quebrares estes ciclos de machismo e de estereótipos, tens que ter esse clique. E muitas vezes isto aqui não... Eu não assumo aqui o papel de alguém que está a apontar o dedo. Claro. As pessoas demoram o seu tempo a ver as coisas de outra forma e muitas vezes as pessoas não se apercebem, porque é assim que a sociedade é. E, portanto, Mas é isso. esse é que é o problema. É que as pessoas não se apercebem. Mas por isso é que também escreveste a palavra empatia. Sim. Não é? É nesse sentido. Porque se nós não estivermos disponíveis para conversar com outras pessoas sobre estes temas ou sobre outros, nós nunca vamos conseguir provocar essa mudança. Eu acredito que ela só se faz pelo diálogo e não pela imposição. E, por exemplo, eu aqui vou confessar uma coisa e provavelmente não me faz ficar muito bem, mas sobre isso da educação. Eu só tenho sobrinhos, todos rapazes. Mas quando nasceu a minha afilhada, há 8 anos, os meus compadres decidiram que os brinquedos que os padrinhos deveriam oferecer não tinham género. Portanto, não tinha que ser o vestido da princesa. Era a bola de futebol, era a caixa de ferramentas. Não foi há assim tanto tempo, foi há 8 anos e eu achava aquilo um bocado tonto. Hoje tenho a certeza absoluta que não há nada de tonto naquilo. Porque estes estereótipos são construídos, às vezes até antes das crianças nascerem, pelas expectativas dos pais, e depois desde o momento em que se embrulha uma rapariga na mantinha cor-de-rosa, o rapaz na mantinha azul, e depois os carrinhos para o menino, as coisas da cozinha para as meninas, ainda é assim. E depois, o que é que nós temos hoje? Temos, por exemplo, as mulheres dedicam aos cuidados domésticos e da família pelo menos 2 horas a mais por dia do que os homens, o que significa que ao final de uma semana, em média, são 2 dias de trabalho a mais do que os homens. Nunca ninguém dá, ou poucos pais darão um nenuco aos rapazes. Porque é que os rapazes não podem ser educados para a parentalidade? Vão ser pais um dia, não é? No caso das mães, é diferente, têm essa capacidade de gerar vida. E não sei se há... mas será, lá está, só cultural e social... Ou terá ali alguma coisa intrínseca? Eu estou a imaginar a dar um brinquedo, uma boneca, a um rapaz. Não sei se há uma probabilidade de ele não querer brincar com ela. Não, natural, uma coisa natural. Mas isso... Claro que há rapazes que brincam com bonecas. Eu brincava com bonecas e calçava os sapatos da minha mãe. Desde logo, as crianças devem ter, eu não sou pediatra, né, mas devem ter a liberdade de brincarem com o que quiserem. O que está errado é tentar formatá-las. Muitas vezes, nestas questões, o bully está em casa. É o pai que diz, não brinques com bonecas, que isso é de maricas. Sim. O bullying muitas vezes não é só na escola, começa em casa. Portanto, o que eu defendo é que os pais devem dar aos filhos as possibilidades de eles serem o que quiserem. E nisso acho que os meus compadres não me disseram ofereçam caixas de ferramentas. Disseram, não devem Ofereceste o quê? Sei lá, olha, eu sou daquelas pessoas que compram as prendas à última hora. E então eu sempre fui o padrinho e o tio das sapatilhas. Sempre comprei sapatilhas. A primeira coisa que eu oferecia aos meus sobrinhos todos foi umas... Eles tinham um mês, já tinham umas All-Star para aí deste tamanho, depois podem ficar para porta-chaves e afins. Depois, mais tarde... Mas pronto, houve...
confesso, houve um ano que nós lá oferecemos um vestido que ela parecia quase uma princesa e a Carolina estava feliz da vida, mas também lhe oferecemos bola de futebol porque ela chegou a jogar nas escolas do Benfica e por aí fora. Pá, o que interessa é isso, tanto as mulheres como os homens podem ter diferentes papéis e nós não temos de estar a metê-los em caixinhas, limitando as possibilidades tanto de uns como de outros. Temos essa obsessão com as caixinhas na vida. As pessoas têm que encaixar. Se são fora da caixa, nós ficamos logo um bocado atordoados porque não sabemos onde encaixar. E depois, eu acho que tu tocaste aí num ponto importante enquanto homens, que é, infelizmente, nós muitas vezes não temos noção que estamos a ser sexistas. Isto não é uma desculpa. Sim. É uma coisa, às vezes, é exatamente, quando começas a estar desperto para estas questões, começas a identificar comportamentos. Sim. E é a partir daí que tu podes melhorar. Não é? Há muitos comportamentos que os especialistas chamam micromachismos, que são tão subtis que nós não nos apercebemos deles. Muitas vezes chamavam micromachista. Pensamos, ao menos chamem macromachista. Porque Exato, é fogo. Se é para ser machista, que seja sério, caralho. Porque é micromachista. Mas precisamente porque eu olhava para pessoas que eu e tu reconheceríamos como muito machistas e penso, eu não sou aquilo. Portanto, aquilo servia-me quase de alibi, não é? E tu não prestas atenção, estás a entrevistar a Sara Sampaio, quando eu fui para a Sara Sampaio, e um certo conforto, ok, mas ela trabalha com o corpo e se calhar tu não sais daquilo e aquela personagem é mais do que aquilo, não é? Sim. Aquela pessoa é mais do que aquilo. Eu lembro-me uma vez de entrevistar a Soraya Chaves e falarmos do crime do Padre Amaro e dos filmes que se seguiram a seguir, e ela me contar de teve que rejeitar durante algum tempo aquele tipo de papéis para se afastar daquela imagem de mulher fatal, porque ela dizia-me, quando as pessoas entendem que isso é a única coisa que tu tens para dar, é um vazio muito grande, não é? Tu sentires que a única coisa que eu tenho para dar é o meu corpo. Sim. Não é? E portanto tenho hoje uma consciência diferente em relação a essas coisas. Provavelmente irei continuar a cometer os meus pecados. Eu espero que cometa menos. É esse o esforço que eu quero fazer. Ou cometer menos e ter também mais consciência. Ter mais consciência, sobretudo para parte daí, de pensar sobre estas coisas e tentar não... E é engraçado porque nós, ao abordarmos estas questões, depois acabamos também por ser atacados pelos outros. Eu, por exemplo, eu não como carne, o que já me chamaram gajos por eu não comer carne, ganda paneleiro, não como carne, maricas, mas porquê é que a carne... Sim, é uma coisa de... de macho. Porque é que a carne é de macho. Porque lá está, é a cena de ser... É aqui que eu também falava um bocadinho, se calhar, da questão da genética, não sei, da cena do caçador, de providenciar, não sei. Mas eu não comer carne, pronto. Mas há quanto tempo é que a maior parte dos homens não caça? Não é? Tipo, estamos a falar da idade das cavernas, gente. Já está na altura de sairmos das cavernas. É que há pessoas que não querem sair da caverna. Agora vou caçar um tofu. É que já chega. É pá, sim, mas há uma grande resistência à diferença. As pessoas, e hoje em dia, também quem é que quer ser consensual? A consensualidade, falávamos há pouco, é um bocado aborrecida. Mas hoje em dia é absolutamente impossível ser consensual. Tu fazes um post onde diz, bom, acabei de tomar pequeno almoço. E se calhar alguém vai dizer, mas tu tomas pequeno almoço, tu devias fazer a jejum intermitente. É impossível. Pode ser a coisa mais banal. Empatia. Pode ser... Bom dia. Alguém vai dizer, mas olha que na Nova Zelândia não é bom dia, porra. Estou aqui na Nova Zelândia. É impossível. A única forma de uma pessoa ser consensual é não fazer nada. Sim. Se tu nunca escreves nada, nunca apareceres, não estiveres na internet, a tua vida é muito mais saudável, se calhar. E a própria questão de falar saúde mental é vista como uma fraqueza. Sim. Tu sofres, tu fazes terapia, tu sofres, lidares com questões de ansiedade, sim, como lidas e como eu lido, é um sinal de ser fraco, de não ser homem. É curioso, o peso da saúde mental é muito curioso, porque ninguém te diz que és menos homem por partires uma perna, não é? Partir uma perna é de homem, cara. Não,
Pois é, partir uma perna é de Fogo. macho. É de macho, ias ali na moto, ou lançaste da ponta e partiste a perna. Isso é de homem. Saúde mental não é de homem. E eu também, eu próprio, pensei um pouco assim, por isso é que demorei tanto tempo a chegar à terapia. Tem esse lado que é algo que não se vê. É mais fácil. Olha, o gajo partiu o braço, pronto, vê-se, partiu a perna. Agora, a saúde mental ainda há... Eu acho que a empatia, eu quero derrubar a ideia que há sensações e emoções femininas e outras masculinas, mas se admitíssemos que elas existem, a empatia seria uma sensação mais feminina. Eu acho que as mulheres percebem melhor essas questões. Eu nunca tinha falado com nenhum amigo meu, até há 1 ano, sobre questões de saúde mental. Acredito. Porque... Homem. Com mulheres, muitas. Com homens, nenhum. Desde que eu falo sobre isso, vários amigos vieram-me contar, alguns deles há anos, mas nunca falaram sobre isso. E acho que também não falam porque se sentem julgados. No teu local de trabalho, as pessoas olhar tipo, está de baixa, o que é que se vai? Ou como ouvi algumas vezes sobre outros colegas meus, o gajo ficou maluco. Ficou maluco. Somos todos malucos, não é? Como há muito essa falta de empatia, as pessoas não se sentem num porto seguro para falar sobre estas questões. E por isso é que é bom estarmos aqui a conversar sobre elas, para também esses estereótipos serem derrubados. Sim, é como a ideia de chorar, o conceito do chorar. São poucos os amigos que eu vi, homens que eu vi chorar. Mulheres já vi muitas, homens... Sim. Há uma certa vergonha, provavelmente. Eu vou tentar, vamos conseguir chegar ao fim desta entrevista sem perguntar. Não, isto eu espero que não choremos. Mas vamos ver se conseguimos que não perguntes qual foi a última vez que eu... Qual foi a última vez que choraste? Pronto, já não choramos. Não devias me ter lembrado disso. Foi agora com a seleção a jogar. Não, qual foi a última vez que choraste a sério? A sério... Por acaso há muito tempo que não chores. A última vez que me emocionei... não sei se chamarei isso de chorar, mas que os olhos ficaram... Foi a despedir de alguns colegas do Expresso. São muitos anos e, portanto, há muitas relações que se constroem. Assim, chorar a despedir-me dos meus sobrinhos no verão. Geralmente, como 2 deles vivem na Holanda, as despedidas são sempre muito... Uma pessoa olha para a cara deles e eles ficam logo desolados. As despedidas nunca são... É muito curioso, tipo... Agora, pronto, temos menos essa experiência, mas uma pessoa vai a um aeroporto, vê as pessoas chegar e é uma sensação muito calorosa, né? Aquela alegria de receber alguém. Mas as partidas são terríveis. E eu vejo isso, eu espero um dia ser capaz de... porque intuitivamente eu tento esconder a cara para eles não verem, eu tento despachar aquilo, dizer a piada, pronto. Eu espero que um dia seja capaz de chorar abertamente, porque para eles perceberem que não há mal nenhum em os homens chorarem. Pois, porque lá está, é mais uma vez mostrar um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade. Sim, é baixares a guarda. Baixar a guarda, sim. Os homens têm muita dificuldade em baixar a guarda. Sim. Até nas suas relações e por aí, tem muita dificuldade em baixar a guarda. E eu estou aqui, enquanto a gente está a falar, eu estou sempre a tentar pensar de onde é que isto vem, para além da questão, e vai sempre parar ao mesmo sítio, que é uma questão cultural, uma questão de geração, geracional, de passagem de testemunho, quase. Nós estamos hoje a falar sobre estas questões, mas estas questões no tempo dos nossos pais nunca foram faladas. Claro, achas alguma vez. Portanto, nós vamos, eu digo o livro aos meus sobrinhos e digo, tenho a certeza absoluta que a geração deles será melhor que a geração que veio antes e por aí fora. Tipo, não tenho dúvidas nenhumas que nós vamos avançando. Se calhar não à velocidade que nós gostaríamos, mas também temos que admitir que já fizemos muitas conquistas e reconhecer, nomeadamente, o papel das mulheres, porque foram elas que começaram este percurso há muitas décadas e é graças a elas que nós hoje pensamos sobre estas questões. Eu acho que há aqui no meio disto tudo esse terreno pantanoso onde não há empatia, onde tudo tem que ser feito de uma maneira ou de outra. E eu acho que realmente sim, a empatia, não é? O tu te colocares no lugar do outro, o tu perceberes que há outras maneiras de fazer a coisa e de uma forma positiva e bonita, seria meio caminho andado para isso. Há uma coisa, por exemplo, eu vejo o UFC e porrada, que é de macho. Também vejo.
A minha mulher também vê. Ainda a semana passada vi Também. um dos pay-per-views. E a minha mulher também vê. Aliás, nós já fomos assistir ao vivo. Eu e a Catarina. E ela gosta. E há uma coisa que eu acho que não faz sentido nenhum. Que é as round girls. As gajas que andam lá com... No UFC Aliás, quando é as pesagens, elas estão sempre lá atrás. Okay. Em muitas áreas essas coisas estão a ser... Pronto. Mas na Fórmula 1 desapareceram as grid girls e por aí fora. Continua nas motas. Sim, E há a malta que obviamente diz logo, isto é uma vergonha, não sei o quê, não sei. Sim. Tem a sua razão de ser. Eu acho que o modo como o diz, eu acho é que não é correto. Porque aquelas pessoas... Porque eu ao mesmo tempo penso assim, mas aquelas mulheres estão ali de livre vontade. Sim, mas é verdade. Mas qual é o papel que elas desempenham ali? Eu acho que o trabalho que tem que se fazer aqui é mostrar-lhes a elas que elas podem ter outro papel. Estás a perceber? Mas não são elas que vão impor a mudança? A mudança tem que vir de cima, tem que vir da organização. Tem que vir da organização. A organização do UFC é que tem que reconhecer que... Mas isso é aquela questão... Pode ter ali mulheres... Elas estão a ganhar dinheiro com aquilo... Mas porque é que um homem não pode ganhar dinheiro com aquilo? Eu também acho que devia haver. Por exemplo, porque é que elas não podem ganhar dinheiro com aquilo estando vestidas? Percebe? São essas questões. Elas podem ter as possibilidades na mesma. Mas há hospedeiras de bordo, eu conheço, que prefeririam... Agora, felizmente, houve uma companhia que evoluiu nesse sentido. Que prefeririam usar calças. Que é mais confortável. Era proibido? Não sabia. Mas em muitas companhias há a tal farda, não é? Mas porquê? Porque é que as não devem ter... Ok, podes ter um fardamento, mas as pessoas terem a possibilidade de elegerem e não ter a saia com determinado comprimento, o salto com determinado comprimento. Quer dizer, essas questões... Eu já tinha pensado no UFC, por exemplo, devia haver gajos. Mas por que não? Porque é aquela imagem de... Porque ali estamos só a perpetuar, lá está, a objetificação. Ela pode estar ali de livre vontade, é certo. Sim, mas é questão... Eu acho que elas próprias também deviam, não sei... É aqui que eu acho que é pantanoso, porque ela está a fazer aquilo, se calhar sabe que é uma objetificação, mas está a ganhar dinheiro e é como se não tivesse escape, o que é falso. Também. Claro, mas por isso é que sim, mas deve... Ou seja, uma pescadinha de rabo na boca, o que aqui acontece. Sim, lá está, mas a organização tem o poder todo. Mas aí tens que mudar a mentalidade da organização. Claro, mas é por isso que nós estamos a ter estas conversas, não é? Sim. Porque depois pôr o fardo da mudança nas mulheres mais uma vez, não é? Muitas vezes como se fazem em relação... Quando o poder de decisão também não está... Não está nelas, não é? Quer dizer, e acontece mesmo com as questões emocionais, que é como é que as mulheres podem ajudar os homens, quer dizer, mais um fardo sobre as mulheres. Já não basta, também têm que carregar com o fardo emocional dos homens. Como tu, tem que partir de ti, não é? Claro, nós estas coisas são sociais, fazemos parte de uma sociedade. Eu digo sempre que isso não nos serve de alibi, o facto, mas eu faço parte de uma sociedade que é machista, portanto, não, porque a sociedade somos nós. E, portanto, cada gota de mudança, muitas gotas de mudança podem fazer um oceano de mudança. Portanto, parte de cada um de nós querer mudar um pouco, ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais empática em relação ao outro. E, portanto, parte daí. E não colocar o fardo sobre a mulher que ela pode não estar ali. Claro que pode. Mas também a organização, que tem mais poder do que ela, seguramente, pode tornar essa mudança mais simples e deixar de exibir mulheres. Repara, eu estava a pensar se havia algum desporto que se fizesse o contrário, mas acho que não. Onde estivessem os homens? Não, onde o corpo do homem e da mulher estivesse ao mesmo nível. Se calhar está aí no wrestling. Não. Pois não sei. Não, porque depende do olho porque eles só vão com aquelas tanguinhas manhosas. Sim, e elas vão com um ar mais sexy, mas vão sexy porque... Percebes? Não sei. Mas temos muitas questões, tipo, estão a ser levantadas agora, sexy, não? Tipo no caso do voleibol de praia. Sim, dos calções, não é? Dos calções, do handball, não são comparáveis os calções que os homens usam com os calções que as mulheres... Eu acho que os homens no voleibol de praia deviam usar os calções das mulheres. Ao menos era tudo igual, não é? Claro. Qual é o problema? No Rio de Janeiro não usam sungas e há alguns aqui em Portugal que usem. O problema é quando existe
um código que é imposto, neste caso de vestir, e que claramente tira partido da objetificação das mulheres. Isso é que não é correto, por mais que homens como eu e tu... Encapotado, não é? Encapotado. Encapotado, não é? Nesse caso, descapotado, não é? Mas... Sim, descapotado está à mostra. Opa, achas que vai sendo mais fácil para os homens mostrar as emoções? Eu gostava de acreditar que sim. Mas logo, não. Não, acho que para alguns sim, senão não estaríamos aqui a conversar. Tu achas que esta conversa teria existido da parte dos dois há, 4 anos? 4 anos sim, 10 anos não. Pronto. Chegaste lá mais depressa do que eu. Se calhar há 4 anos não estaria. Não, mas há 4 aqui. anos eu também, se calhar, tinha muitas questões, como ainda tenho hoje, mas acho que se calhar já falaria. Mas como acho, há pouco falavas da pescadinha de rabo na boca, ou o efeito dominó, eu também sinto hoje que há mais homens predispostos para essa conversa, porque eu comecei a falar. E a partir do momento que eu comecei a falar, outras pessoas, quando eu falei de ter ataques de pânico, demorei 4 anos a perceber que tinha ataques de pânico. Um dos meus amigos próximos veio ter comigo e disse: quando tu quiseres falar, tenho 10 anos disto. Não fazia mais pequena ideia. 10 anos. Não fazia mais pequena ideia. E, portanto, eu acho que sim, que há mais homens predispostos a esta conversa, mas há outros que estão dentro da guarda, estão muito defensivos. Não é? E Como é que nós podemos mudar isso? Desde logo, explicando-lhes que não têm nada a perder. Não tem nada a perder. Porque, por exemplo, pegando em estatísticas que nos deviam fazer pensar, quase 7,5 em cada 10 pessoas que cometem suicídio são homens. Em Portugal, e isto radica, tem muitas razões, mas sobretudo na dificuldade que os homens têm em pedir ajuda, nomeadamente no caso da saúde mental. Mas podemos pensar também no facto de os homens em Portugal, por exemplo, um pouco igual pelos outros países ocidentais, viverem menos 6 anos do que as mulheres. E isso não é algo que esteja, como há pouco perguntavas, inscrito, porque o meu ADN diz que eu vou viver menos 6 anos. Não, os homens vivem menos 6 anos porque tomam Agora eu podia dizer, isso é porque as mulheres são umas chatas do caraças e um gajo não aguenta. Estou a gozar, pá! Estou a gozar! Não me matem! É preciso ter cuidado hoje em dia. Não, mas tem uma razão de ser, que é o facto dos homens assumirem muito mais comportamentos de risco. Vamos falar em estereótipos. Mulher ao volante, perigo constante. A maior parte dos acidentes provocados por homem. A maior parte de acidentes graves nas estradas provocados por homem. A maior parte das mortes nas estradas provocadas por homem. Porquê? Porque assumem muito mais comportamentos de risco. Problemas de consumo de álcool, drogas e por aí fora. Homens. Entre os 15 e os 64 anos, portanto, os 64 estamos ainda bastante abaixo da esperança média de vida, portanto, a taxa de mortalidade nos homens é o dobro das mulheres. Portanto, os homens morrem muito mais precocemente e por mortes que seriam evitáveis se eles não estivessem constantemente nesta demonstração da sua virilidade, da sua masculinidade. A tirarem-se de penhascos. Morrem de razões muito estúpidas. A fazer motocross, a saltar por cima de autocarros. Mas isso todos nós passamos por essas coisas porque lá está. E basta pensar nos rapazes, não é? Quando éramos rapazes, para mostrarmos aos outros que éramos são mais gajos. São mais gajos. Portanto, vamos cá ver quem é que consegue fazer a coisa mais idiota. Se pensarmos na quantidade de coisas idiotas que nós... pensar, qual é que foi a coisa mais idiota que eu já fiz? Assim, nessas demonstrações. Tinha uma muito idiota. Que é muito mesmo, completamente Queremos idiota. ouvir, então. Quando era puto, tínhamos hábito de... é completamente irresponsável e não aconselho ninguém a fazer, que era... metíamos numa estrada nacional onde os carros também não passavam assim com muita velocidade, mas à noite já meio com os copos, tipo a torear os carros vinham e a gente metia-se no meio da estrada assim, e eles começavam a buzinar e depois a gente fingia que espetava bandeirilhas nos carros e era isto. Não era muito inteligente. Nada inteligente. Pensar num programa como o Jackass da MTV nunca seria feito por mulheres, quer dizer,
Poderia ser, mas não seria feito porque os homens têm essa propensão a fazer idiotice e até fazer um programa disso, e presumo que algum deles até terá perdido a vida por causa disso. E sim, um dos gajos do Jackass perdeu a vida num acidente de carro. Sim. E esta história que eu conto na estrada, houve gente que se deu muito mal. Não do nosso grupo de amigos, mas de outros que já ouvi. Sim, realmente. Agora que uma pessoa pensa nisso, tem grande a ver com a grande carga de idiotice que nós, enquanto gajos, era a pressão para se sentir parte, integrado. Muitas vezes as pessoas que não encaixavam tanto nisso. O meu irmão sempre foi muito mais, é mais novo do que eu, quase 4 anos, sempre foi muito mais destemido do que eu. Eu nunca me senti menos homem do que ele, mas percebi que ele era destemido. Eu lembro, por exemplo, houve uma noite, eu teria 20 anos, ele teria 16 na altura, era pai 3 da manhã e nós ouvimos, eu, que era o único que estava acordado, estava a trabalhar, ouço tiros. Socorro, ele vai-me matar. Pá, pá, pá. Eu pensei, já mataram a vizinha? Bem, eu fiquei lívido, tipo, claro. Fui acordar o pessoal, se alguém tem que chamar a polícia porque mataram a vizinha. O meu irmão que jogava beisebol foi debaixo da cama, sacou um taco de beisebol, abriu a porta de casa, saiu para a rua e eu pensei, tipo, é estúpido, vai morrer e nós vamos morrer porque assistimos, porque o gajo é estúpido e acha que o taco de beisebol vai interceptar balas. Mas ele nunca pensou no perigo, é a forma dele ser. Mas também quando já estive em situações complicadas, sei lá, por exemplo, estava em Paris quando foram os atentados, estava numa esplanada e naquelas horas só pensava, epá, se o meu irmão estivesse aqui, o gajo se tirava-me disto. O gajo saberia como tirar daqui para fora, iria evacuar-me e ficaria em segurança. Portanto, há os dois. E tu não és menos homem do que ele? Sim, somos homens diferentes, mas não me sinto menos homem do que ele. E apesar disso tudo, também chora. É um Rambo, mas também chora. Portanto, somos todos feitos da mesma massa. Sabes com o que é que eu choro? Filmes de animação. Eu não sei, eu choro com filmes de animação. Qualquer filme de animação eu choro. Qualquer. A Barbie. Ver a Barbie, eu choro a ver a Barbie. Não estou a gozar. Mas porquê? Não sei. Não sei. É porque os filmes têm sempre aquela moral dos amigos e a amizade. E não sei o quê. E eu dou por mim, no fim dos filmes, estou sempre a chorar tanto que quando o filme começa a chegar naqueles, sabes, o clímax dos filmes de animação, acontece sempre a mesma coisa, que é, estamos todos em família a ver o filme, quando começa a chegar o clímax, as miúdas automaticamente viram a cara para mim. Para ver se eu estou a chorar. És o único ou ele depois contagia? Sou o único. Não, às vezes elas também choram, mas eu não escondo o choro, atenção. Sim. Não escondo e muitas vezes olho e é engraçado porque as minhas filhas mais depressa escondem o choro do que eu. Isso é curioso. Mas também é importante, digo eu, que não sou pai delas, dizer-lhes que não há mal nenhum em elas, claro. Em elas chorarem. E é por isso que eu mostro. Por exemplo, é curioso... É por isso que eu mostro, exatamente. É curioso que no início da pandemia o meu irmão e a minha cunhada estão no CEF. O meu irmão costuma dizer que aquilo não é currículo, é cadastro, hoje em dia. mas pronto, isto vai para o ar, não é? Pá, a malta do CEF que me perdoou. Agora está complicado. Está complicado porque pronto, é muito popular acabar com o CEF, mas existem milhares de pessoas que lá estão a trabalhar, mas isso agora não interessa. Mas a verdade é que eles foram, tanto a minha cunhada como o meu irmão, foram enviados para a fronteira, em Valença. E portanto o meu sobrinho teve que ficar com os avós. E ficou várias semanas com os avós. Mas foi por eu ter este tipo de conversas com os meus pais que a minha mãe um dia me disse, epá, eu percebi que o Gonçalo anda muito triste pela ausência dos pais, mas está sempre a dizer que está tudo bem. E eu já fui conversar com ele, que ele estiver... Pronto, porque muitas vezes estas coisas não são perceptíveis se as pessoas não estiverem despertas para elas. E ele estava ali, pronto, ele a fazer se calhar papel de forte, não é? Mas não há mal nenhum em ele admitir que tem saudades dos pais, que os pais fazem falta por aí que seja. Eu acho que ainda há essa barreira muito grande nas emoções, esse escudo, tanto que há muita gente, e eu acho que será mais homens do que mulheres,
que não têm capacidade para dizer eu amo-te. É possível. Sim, Eu não estou a dizer em relação à mulher, ou uma namorada, ou uma esposa, mas em relação a outros família. homens e a Sim, família. Sim. Não, eu nunca... O meu pai nunca me disse. Sim. Nunca me disse e eu digo várias vezes e é engraçado que eu não o levo a mal, como é óbvio, porque eu sei... Tu sabes que ele ama na mesma, não sabe fazer, e não sabe fazer de outra maneira, meu. Claro. Nunca ninguém lhe disse. Sim. Nunca ninguém lhe disse também, não é? Sim. Mas é muito engraçado porque fica um ambiente estranho. Estranho, sim. Parece que fica incomodado, parece que... Aliás... Como nos filmes, quando um diz eu amo-te e o outro diz obrigado. Mas o meu pai já me disse, eu acho que já contei essa história aqui. Eu contava isto em stand-up num espetáculo, porque isto aconteceu exatamente assim. Uma vez eu estou com o meu pai e eu já não o via há muito tempo e ele por acaso chorou e tudo, não nos via há muito tempo, aparecemos de surpresa. E depois eu a despedir-me, eu cheguei-me ao pé dele, dei-lhe um abraço e ele teso que nem um carapau, estás a ver? Sim. Assim, muito teso, e eu dou-lhe um abraço e digo-lhe assim: pai, gosto muito de ti. E o meu pai virou-se para mim e disse assim: ó filho, há muita gente que gosta de mim. Foi a resposta que ele me deu. Muito bom. Mas os abraços, por exemplo, eu já abraço há muito tempo, mas inicialmente era essa pessoa que ficava muito tensa, assim. Hoje em dia, as pessoas que são próximas abraço sempre. Sempre, tipo, se eu encontrar-me com uns amigos, umas amigas, não dou 2 beijos, dou sempre abraços, porque acho que é uma coisa muito mais íntima, né? Partidas aquela energia. Mas inicialmente era desconfortável. As pessoas, tive que ter amigas que me diziam: pá, homem, abraça-me. Porque era aquele que ficava ali. E tu pensas: não, se eu te vou abraçar, isto é sexo. mas acho que os abraços. Essa questão dos afetos é. Todos nós. Quer dizer, eu não sou muito expansivo. Mas também sei que os meus. Mas sei que os meus pais sabem que eu gosto deles. Sei que os meus irmãos sabem que eu gosto deles. Os meus sobrinhos. É diferente. Mas com o tempo vou-me tornando mais... vou deixando de cair estas máscaras, vou-me tornando mais expansivo. Seguramente muito mais hoje, falo infinitamente mais hoje do que falo com os meus pais há 10 anos. Não, porque, pronto, eles sabiam que eu estava bem e pronto. Não, o curioso é que depois nós próprios vamos-nos... E que temos ainda muitos traços de machismo e que está constantemente presente até no nosso grupo de amigos, muitas vezes. Sim. Eu vou-me afastando dessas ideias. Há uma coisa que eu já disse isto publicamente, que me arrependo de ter feito, mas nem sequer tinha essa percepção. Muitas vezes é tu receberes imagens ou nudes, ou o que quer que seja, e às vezes até é pornografia legal no sentido de ser um site qualquer com atrizes porno, e a malta repassa aquilo. Eu deixo há anos que eu não faço isso. Eu deixei de fazer. Sim, isso é a transposição, se calhar às vezes do balneário dessas grupetas juvenis para os tempos de hoje, e muitas vezes até partilhando fotografias de outras mulheres. Há até uma página no Instagram que é o Não Partilhes, que tem a ver, conhece? Não sei se conhece. Sim. Tem a ver exatamente com as pessoas que partilham nudes não autorizadas. E isso eu já dei na cabeça a amigos meus que às vezes mandam-me essas merdas e eu digo: pá, não. Tens consciência de quem é que está do outro lado? Mano. Essa questão que tu focaste é importante, porque muitas vezes nós... E tens também a ver, lá está, tem a ver com a empatia, claro. É sempre a base. Essa questão que focaste é muito importante, porque nós muitas vezes, e eu também tive nesse papel, de ficar confortável com o facto de, bom, eu acho que não sou machista, não é? Estou confortável neste Mas papel. Às vezes são estes micromachismos, não é? E nós mas é que nós não basta não sermos machistas. Temos que ser antimachistas. Nós temos que agir. A tua cumplicidade, porque é assim, eu não sou machista, mas depois mostram-te as fotos das miúdas, graças e tal. És cúmplice desse tipo de comportamento. Portanto, é bom admitir esse facto de, não, eu vou recusar esta cumplicidade. Não é correto. Há muita coisa que eu faço errada ainda. Claro, fazemos todos. Mas quando tu vês agora nem sequer, sei lá, não sai à noite para há 2 anos, mas aqueles comportamentos que nós vimos desde sempre, milhões de vezes, milhares de noites em todo o mundo. Está uma rapariga no bar, está lá perdoem a expressão, um macaco qualquer, 20 minutos, ela já o mandou passear 100 vezes, ele ainda não descolou. O tipo do bar
pode chamar o segurança para pôr o gajo a andar. Os amigos podem lhe dizer, já chega. Por isso é que eu digo que as pessoas não podem ser cúmplices deste tipo de comportamentos. Não basta dizer tipo, não, eu nunca fiquei a chatear uma tipa num bar, mas já assististe 100 vezes e não fizeste nada. Sim. Não é? Não foste dizer, opá, não é correto. Chega, vamos dançar. Tipo, mesmo que sejam nossos amigos, até por maioria de força por serem nossos amigos, é que nós não os devemos deixar exporem-se a esse ridículo, até porque são eles que estão a fazer a figura de ridículo e depois estão a fazer exercer um tipo de violência sobre uma pessoa, pode ser uma mulher, pode ser de outro género qualquer, que não é desejável, não é? Acho que a questão da cumplicidade é uma questão que todos nós devemos pensar muito, porque todos nós, em algumas situações, eu não me excluo delas, fomos cúmplices. E acho que isso nos devia fazer refletir. Ou seja, a desconstrução disto tudo começa, obviamente, em nós e se calhar nestas pequenas consciências que se vão ganhando, não é? Sim. Mas como é que eu posso fazer um amigo meu para além de lhe chamar? Pois, não posso. Estou aqui a pensar alto. Estava a pensar, um amigo meu como... Eu tenho esses grupos clássicos, volta e meia lá aparecem imagens de gajas. Sim. E eu nem sequer, sabes, eu nem sequer descarrego. Até porque depois tenho filhas e se elas me vão ao telemóvel... Pá, eu nem sequer descarrego. A maior parte das vezes apago logo e às vezes tenho que ir lá ver se ficou alguma coisa, mas vou pagando. Eu posso dizer a esse meu amigo, epá, parem de partilhar estas merdas, mas a maior parte deles se calhar vai dizer fogo, não sei o que, careta. E eu não posso fazer muito mais do que isso também. Sim, mas podes dizer-lhe. Posso. Podes dizer-lhe. Não precisas, por exemplo, de dizer ali naquele grupo, porque senão pode parecer uma coisa de hostilidade, mas podes chamar à parte, ou numa conversa, ou numa mensagem, tipo, olha, eu gostava que soubesses que isso não é fixe, tipo, não... E explicar porquê, porque é que não é fixe, não é? Não usar aquele argumento. Epá, eu sei que há pessoas que dizem que não sente de superioridade. Sim, e não é só isso, e às vezes eu sei que há pessoas que não concordam com isto, porque nós temos que respeitar todas as mulheres, mas às vezes eu percebo esse argumento, mas às vezes o argumento de se fosse a tua filha, e se fosse a tua mulher, tem uma certa eficácia. Eu sei que há quem discorde deste argumento, mas às vezes, como eu acredito na eficácia das coisas, pode ter alguma eficácia. Eu sei que há quem discorde porque nós temos que respeitar todas as pessoas, independentemente delas nos serem próximas ou não, não é? Mas às vezes fazer com que as pessoas pensem no que é que aquilo representa, não é? Do que é que seria tu estás a passar fotos da mulher dele ou da filha dele para outros amigos, por exemplo. Pá, não sei, talvez abanasse um pouco os alicerces, não sei. Eu não tenho os meus amigos próximos, eu tenho muita sorte. Estou a falar a sério, os meus amigos próximos não partilham dessas coisas. Só passam fotos de homens. Sim, só de homens sungas. Mas acho que o engraçado é que tu, às vezes, tu tens essa cena do macho, é o macho e não sei o quê, e depois, se frequentas um balneário de um ginásio, tens os gajos a compararem-se. A compararem os músculos, não sei... Mas tem a ver com a tal masculinidade tradicional que nós estamos aqui a falar. Os homens nunca se libertam do síndrome do balneário. Começa na comparação das pilinhas quando andam no liceu. Eu olho de vez em quando. Tipo, mas é verdade. Eu estou a ser sincero. Eu olho, e antes incomodava-me eu olhar para os corpos de outros homens porque achava... E com as minhas cenas da perturbação obsessiva ou compulsiva, isto quer dizer que eu sou homossexual? Isto quer dizer, eu percebi, não, eu estou a olhar, estou-me a comparar, então o que é que eu hei de fazer? Olha, aquele tem uma pila maior que a minha, então olha, o que é que eu hei de fazer? Não é que eu tenho, mas já olhei, para mim é indiferente. Sim, mas essas comparações, sei lá, o meu... Não te preocupes, quando estivermos num balneário os dois, eu não vou olhar. Agradeço. Não, mas fizeste-me lembrar os meus sobrinhos, os holandeses, têm um 15 anos, outro 10. E estávamos a almoçar e a mãe disse, já chega de iPads, agora pousam os iPads. Estávamos numa marisqueira, onde tem aquelas toalhas brancas. Sim. Eles começam a desenhar pilas. Minha irmã diz, estes miúdos só desenham pilas. E depois o mais pequeno, ela diz-me assim, sabes pá, outro dia... Vem ter comigo a chorar.
Mãe, porque a minha pila é minúscula, porque o irmão é grande. O teu irmão tem 15 anos, tu tens 10 anos, tens uma pila do miúdo de 10 anos. Mas eu vou ter sempre a pila pequena. Tipo, estas preocupações, eu acho isto tão... Como se aquilo definisse a masculinidade de... O que é Então, mas as mulheres também não comparam mamas? Epá, não faço Comparam ideia. mamas? Comparam Olha, mamas? Como é que te chamas? Desculpa. A Mafalda. A Mafalda está a dizer que as mulheres comparam mamas. Isso tem a ver, não, do nosso ponto de vista, tem a ver com masculinidade, com algo fálico, não é? Sim. De procriar, não é? De perpetuar a espécie. Nas mulheres tem a ver com a parte da... Será da atração? Porquê que as mulheres comparam as mamas? Mafalda? Acho que é isso, porque quanto maiores, mais desejáveis são. A Mafalda está a dizer porque que acha que quanto maiores, mais desejáveis são. Ou seja, Confirmas? Opa! Eu não sei, eu não sou mulher, não se... mas eu gosto de mamas grandes. Enquanto homem aprecio mais. Se calhar é isso. Eu acho que é tudo um terreno muito pantanoso. Ou seja, há muita coisa cultural, há muita coisa social, mas eu acho que há aqui... Isto não terá a ver com genética, não terá a ver com biologia da própria espécie. Tu queres ter uma grande pila e um grande par de mamas. Se calhar mas também pode ter a ver com pornografia, por exemplo. Também pode ter Muitas destas coisas, não só porque nós já representávamos mulheres de seios fartos há milhares de anos, mas muitas das coisas que nós temos hoje na nossa sexualidade são influenciadas pela pornografia, e muitas das comparações dos homens é de acharem que uma pila normal é uma pila de 25 centímetros. Não é? Onde? Onde é que ela anda? Não, mas tem muito a ver, muitas vezes, essa questão do pênis grandes, mamas grandes, tem muito a ver com a questão da pornografia, por exemplo. Sim, que vai perpetuando essas imagens do desejo. Sabes que eu deixei de ver pornografia? Deixei de me interessar. Com medo que as tuas miúdas... Não, deixei-me de interessar. Deixou de fazer sentido. Achei muito curioso. Isso chegou a uma altura da minha vida, eu deixei, e às vezes até vou a sites para tentar perceber se faz sentido. Não, se faz sentido. E não faz. É curioso. Não faz sentido. Faz sentido pornografia para ti? Epá, eu em relação a essas questões do desejo, eu partilho desde que as coisas sejam equilibradas, não é? Porque, obviamente, tudo que for um consumo compulsivo é errado. Agora, para muitas pessoas, mesmo pessoas que estão em casais, a pornografia funciona como o domínio da fantasia. Sim. É? E, portanto, eu como sou um free spirit em relação às pessoas usufruírem a sua sexualidade como entenderem, não tenho nada contra a pornografia, mas, apesar de que muita da pornografia perpetua muitos destes estereótipos que nós estamos aqui a falar. Pois é isso. Pronto. Isso lá está, provoca-me esses... Porque é um negócio. Porque provoca-me o... Ou seja, é como as mulheres do UFC. Sim. Embora eu não sei se estou a dizer algum erro, mas eu acho que há cada vez mais realizadoras de filmes pornográficos. Sim. Há acompanhando estas questões que nós temos tratado, não é? Porque a maior parte da pornografia era feita para homens. Sim. Não é? Porque poucas mulheres se reveriam naquele tipo de pornografia. Hoje em dia, tu tens um consumo muito elevado de pornografia também por mulheres. E também tens conteúdos feitos por mulheres que têm uma visão diferente da pornografia. Eu acho que ela é necessária. O que eu acho é que as pessoas devem ter a liberdade, na sua intimidade, de procurarem o que entenderem e usufruírem como bem entenderem, mas o mundo da pornografia é um mundo ainda muito patriarcal, apesar dessas mudanças que vão havendo, e portanto também aí temos que mudar um pouco, e provavelmente é um mundo que tem sido propício a muitos abusos, não é? Sim, não é? Aliás, eu acho que a partir do momento em que eu entrei no mundo da pornografia, isto não soa bem o que eu acabei de dizer. Fizeste algum filme? Não, mas assisti a filmagens de filmes porno. Foi aí que perdeste a vontade de ver? Cheguei até a escrever alguns guiões que depois nunca se efetivaram, porque eu voltei para trás. Exatamente porque comecei a ver os bastidores. Sim. E percebi que não é nada daquilo que
que eu pensava ser, não é? Que não era que eu pensasse, eu nem sequer tinha pensado. Nunca tinhas pensado sobre E eu isso? acho que esse é o nosso grande problema, enquanto homens, é nunca termos pensado nessas questões. E aquilo que eu peço às mulheres que nos ouvem é que não nos levem a mal, não é uma desculpa, mas é uma questão de... Pá, nunca nos foi oferecida essa possibilidade, não é? Sim, sim, de refletir sobre estas De questões. refletir. Portanto, a minha questão é, eu não tenho um princípio contra a pornografia, eu consumo pornografia. O que eu acho é que, lá está, devemos fazer essa reflexão se o tipo, para já, a cultura que existe na indústria se é adequada. E Sim. provavelmente vamos chegar a conclusões que não é adequada. Se nós tornássemos esse ambiente muito mais saudável, muito mais igualitário e por aí fora, se nós os conteúdos fossem adaptados de forma que não houvesse tanta objetificação da mulher, eu não teria um princípio contra a pornografia. Sim. Mas falo como consumidor. Agora, Não como produtor. não como produtor. Não, no sentido de dizer que admito que possa existir um debate que eu não o nego sobre se a pornografia deve ou não existir. Eu acho que ela pode existir e provavelmente precisa de mudar. Sim, ou seja, Precisa de mudar, é só nesse sentido. Os grandes centros, ou seja, então, e já vamos com 1 hora de conversa, para quem está a ouvir e quem acha, mulheres que estão a ouvir e que acham que tem uma pessoa em casa que é um bocadinho mais machista do que poderia ser, como é que pode, não querendo ir para aquela que tu disseste de como é que a mulher pode ajudar o homem, mais um fardo. mais um fardo, mas não há nada que possa fazer? Epá, Mostrar-lhe este podcast? mostrar-lhe este podcast, oferecer o livro, seguramente. Podem oferecer outro livro que não o meu. A Revolução do Homem, Phil Barker, por exemplo, pô-los a pensar sobre essas a coisas base e não é lhes sempre facilitar a vida. Porque eu lembro quando... chamar a atenção. Pá, Mas, desculpa, é que eu estava aqui a pensar, muitas vezes, e isto volta sempre à questão da empatia, porque eu acho que o facto das coisas estarem extremadas é muitas vezes a premissa ser logo de agressão. sim. Quando um gajo comete um erro, ou Sim. está a ser machista, ou não está a ser correto, há sempre a cena de ser logo agressivo na reação. E não se colocar essa hipótese de, pá, ele se calhar nunca pensou nisto. Sim, E não. achar que ele está a fazer de propósito, que é uma coisa, não é? Não, mas encetar esse diálogo. Quando eu dizia não facilitar a vida, eu lembro, por exemplo, quando era... Vamos chamar miúdos, mas éramos adolescentes, nós íamos tipo 4 casais para Baiona, na Galiza, alugávamos lá uma casa e ficávamos por lá. E a maioria dos meus amigos encaixaria nesse protótipo do que é ser machista. Nessa altura. Ou seja, as raparigas na cozinha, a cozinhar, estás-me uma cerveja, não sei, e os homens na sala. E eu agradeço. A minha namorada da altura, a Ana, nunca permitiu isso. Tipo, elas estavam na cozinha e eu... Mas quando é que digo para quem não facilitar? Porque as amigas dela diziam, pá, mas coitado, ele deixou ir lá ter com os Porque há uma parte das outros. Ela dizia, mas mulheres... porque é que não posso ir eu beber a cerveja? Claro. E fica ele aqui. E ela sempre teve essa perspectiva. Por isso é que eu digo, para não facilitarem, porque os homens não têm que ajudar em casa, eles têm que partilhar. Acabar com o verbo ajudar é um passo grande. Sim. E eu também tento fazer isso. Não é ajudar, acabar com a expressão ajudar. Porque senão parece que de facto é uma Que tarefa a função é dela. delas, não é? E eu vejo isso, e eu, que me perdoem as pessoas se acharem que eu estou a cobrar das mulheres, mas eu vejo isso e fico surpreendido com amigas minhas que nunca se deixaram pisar por homem nenhum, que sempre foram terminadas e agora vão ser mães e o pai diz, mas eu não vou me dar uma fralda. Eu penso, é um complemento inaceitável, percebes? Eu ajudo em tudo, mas não mudo fraldas. Porquê? E se ela disser, eu também não mudo fraldas, quem é que vai me dar a fralda à criança? Não é? Tipo, eu não fazia uma coisa, mas não tem a ver com o facto de ser machista, que era, eu gostava muito de pegar nas minhas filhas até para aí aos 3, 4 meses.
Mas não é tipo, não sou. Tu é que tens de não, é porque me fazia muita confusão. Tinha medo que de. É diferente. Não tem a ver com isso. E fraldas mudei muitas. Tem a ver com a fragilidade. Sim, com a fragilidade. E lá está. E falei isso com a minha mulher. Falámos sobre isso. Essa é a questão mais importante. Por isso é que nós voltamos à questão da empatia, à questão do diálogo. Eu acredito que o diálogo é mais eficaz para a mudança. Sem acusação. Sem acusação. As pedras na mão, eu não acredito que vão fazer grandes revoluções. É só nesse sentido. Porque eu acredito mesmo que há muitos homens predispostos a fazer essa mudança, mulheres também, porque há algumas que a precisam de fazer. E porque há mulheres que também são resultado dos estereótipos. Sim, há mulheres machistas. Basta ver os comentários quando alguma mulher é acusada de ser... acusa alguém de a ter violado, a quantidade de mulheres que diz que ela se pôs a jeito. Também há mulheres machistas, porque nós vivemos numa sociedade machista. Mas eu também acredito que há pessoas que não estão predispostas à mudança. Mas eu acredito que muita gente está nesse território que se plantarem a semente, as pessoas levam o seu tempo. Eu demorei anos e ainda tenho outros anos para percorrer. Sim. Mas tive amigos que não... tenho que lhes agradecer, que puxaram o tornó. Não é? Eles carregaram o fardo da mudança para que eu hoje possa estar aqui a falar sobre ela. E, portanto, eu acredito que nós podemos fazer isso com outros. Há pessoas que estão dispostas a esse diálogo, só que nunca sentaram no sofá e pensaram, mas será que eu sou um porco machista? E não é um bom caminho dizer às pessoas que elas são um porco machista. Não, porque é meio caminho andado para a pessoa se fechar... Na sua guarda, mais uma vez. Claro. Não é? Embora haja casos onde os homens sejam claramente porcos machistas e não há grande... Quer dizer, não vamos agora encetar um grande diálogo com o Harvey Weinstein, por exemplo. Sim. Se quiserem chamar porco vamos machista... aproveitar aqueles que podem ser aproveitados. mudados. É um pouco nesse sentido, porque eu acho que há uma... Eu ainda acredito na empatia, na bondade, e eu acho que há pessoas que só não fizeram essa reflexão. Olha, Nelson, muito obrigado. Estás cansado? Não, Foi. Gostou muito? Não, acho que foi aqui uma boa conversa, que temos todos um longo caminho a fazer, mas nesse sentido, mais do que a igualdade, de percebermos que enquanto homens o rir, o chorar, o dizer que se está mal, o partilhar os nossos medos, não é sinal de ser menos homem. Vamos agora usar a imagem. Somos tão destemidos, não é? Somos homens, temos de ser destemidos, não temos de ter medo de nada, a não ser das emoções. Porque é que temos tanto medo das emoções? Então, pois é. Quer dizer, um homem que anda na guerra, anda à porrada e depois tem medo das emoções. Não faz sentido. E sobretudo, pronto, como nós explicávamos, pode ter custos, em alguns casos pode ter custos muito, muito, muito elevados. Portanto, vocês, homens, hoje, quando chegarem a casa, em vez de sentarem o cu no sofá, vão falar com a vossa mulher sobre este tema. E se precisarem de ajuda, procurem, não é? Porque sim, se precisarem de ajuda. E não é ajudar a vossa mulher. Se vocês precisarem de ajuda, se vocês precisarem de ajuda, vão sem medo. Porque faz sentido e vão se tornar pessoas melhores. E vão gostar. Vão gostar. Gostar. Nelson, muito obrigado por ter estado aqui hoje. Por este convite. O livro do Nelson, Os Homens Também Choram, foi lançado este ano. Foi junho, exatamente. Sabia que não tinha sido no pela verão. Fundação Francisco Manuel dos Santos. São vários depoimentos de homens que passaram por esta transformação. E que são aliados das mulheres pela luta pela igualdade de género. E temos também, e tem o meu livro, Somos Todos Estranhos, que... lá está, é a minha partilha das minhas emoções, da minha história. Tudo o que eu relato no livro é real, exatamente para que as pessoas se possam identificar. Não é um livro de autoajuda, é um livro de compreensão. Eu sempre imaginei que esta conversa iria ocorrer comigo desse lado. Contigo deste lado, o mundo dá voltas estranhas. É para variar. Nelson, vamos beber uma Imperial agora. E comer termossos. Chá de Camila, mas pronto, pode ser. Está bem, pode ser um chá de Camila.